Senhor logo vem. Amém, né? Depois, além da mensagem dessa, acho que a gente poderia estar indo embora, porque realmente essa música fala muito sobre o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Bem, queridos, foi-me feito o convite para que eu hoje trouxesse essa mensagem para vocês, e eu não sei se eu já preguei essa mensagem aqui, mas como foi uma mensagem pedida específica, e também é muito importante para os nossos dias, nós vamos aprender um pouquinho mais, talvez de forma diferente, tá bom? Mas feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, querido Pai, mais uma vez. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade, por um dia ter permitido que Cristo morresse por cada um de nós. Ao abrirmos a tua palavra nesse momento, que o homem se cale e que teu Espírito Santo fale a nós, em nome de Jesus. Amém. Falamos de verdade. O que significa verdade e qual que é a verdade para o tempo presente hoje? Muitas das vezes, a verdade está atrelado àquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que ela acredita que ela vê anjos lutando todos os dias, ela é de uma outra denominação. E ela acredita que isso friamente é uma verdade para ela. Há pessoas que acreditam que levantar bem durante o dia e fazer com que o dia seja positivo, o dia será positivo. Infelizmente, em muitos meios, talvez a verdade ela se torna talvez aquilo que você fala com frequência. Vou dar um exemplo. Quando nós abrimos a televisão, a gente sabe que o político está mentindo, não é verdade? Ele fala coisas impossíveis de ser concretizadas. Mas ele fala tanto aquilo ali que ele acaba acreditando que é verdade. E o mais pior, muitas pessoas acreditam em tudo que ele fala. Mas qual que é a verdade que Cristo tem trazido para o povo dele nos momentos finais? Se a gente observar, no tempo de Adão e Eva, existia uma verdade específica. Qual que era a verdade que Deus havia dado para Adão e Eva? Se comeres do fruto, certamente morrerás. E o que o diabo fez? Não, vocês não vão morrer, podem comer, mas vão comer. Então a morte passou a ser presente na vida do ser humano. Quando Noé, Deus pediu a ele para que fizesse um barco, qual que era a verdade que Noé pregou durante 120 anos, irmãos? O mundo acabaria num grande dilúvio. Durante muitas décadas as pessoas caçoavam de Noé, dizendo que nada disso aconteceria. Isso me faz lembrar a passagem de Paulo, quando Paulo fala, 2 Pedro capítulo 3, que as pessoas viram e falam: onde está a promessa da volta de Cristo? Se os pais já passaram, já morreram, chegaram gerações, e onde está a volta de Cristo? E quando então se dá os 120 anos, o que acontece, irmãos? O mundo acaba em água, né? Somente 8 pessoas ali sobrevivem. E logo mais adiante, a verdade presente na época de Cristo é o quê? Que viria um rei. E o interessante é que as pessoas que aguardavam Cristo, em sua grande maioria, imaginavam que Jesus viria para reinar. Os judeus eram dominados por Roma, e Roma era conhecido por ser um império muito terrível. Roma, onde chegava, invadia, matava, assassinava, tomava o reino, ofendia o Deus daquela nação. E os judeus então imaginavam o que? Jesus vai voltar, vai vir o Messias e vai reinar sobre Roma. Jesus então vem, e o que acontece com o rei que eles estavam esperando? Ele morre. E muitos ficaram frustrados com isso, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscita. E qual que é a verdade presente nos nossos dias hoje, irmãos? Será que nós esperamos por alguma verdade? Será que o mundo prega alguma verdade? Interessante que hoje existem mais de 40 mil denominações. E cada uma delas prega uma verdade específica, não é verdade? Só que João fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Abra suas Bíblias em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, o último livro da Bíblia aí, o livro profético do irmão João. Apocalipse capítulo 14. Engraçado que quando eu era mais novo, eu era um desbravador, eu via aquelas imagens, na época era slide, né? Ia tirando um cartãozinho, colocando. E a gente via falando muito sobre o livro do Apocalipse. E algumas coisas me chamaram a atenção quando eu vi os cavaleiros. E eu li essas passagens e falei assim: mas o que fala sobre isso?
o que é anjo, o que é cavaleiro, né, criador. Mas a gente começa a perceber que a mensagem do Apocalipse, além de ser uma mensagem muito clara, é a mensagem que está guardada para os nossos dias. Muito do que se fala na Bíblia já passou, já profecia, já se cumpriu. Mas essas profecias, irmãos, dizem especificamente ao tempo que a gente vive. E o mais interessante, muitos vivem como se nunca fosse acabar. E se nós observarmos, os tempos finais estão tão próximos, que essa verdade diz diretamente a cada um de nós. Diz assim, olha, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeiramente, vamos por partes. João, então, o que ele vê, irmãos? Ele tem uma visão. O que ele vê no meio do céu? Um anjo. O que esse anjo estava fazendo? Ele estava voando. E esse anjo fazia algo muito específico. Ele fazia o que, queridos? Ele tinha um evangelho eterno. Apocalipse 17 nos fala que quando vê um anjo voando pelo meio do céu, se refere-se a algo apressado. E se nós observarmos o estudo da Bíblia, nós entendemos que o anjo significa o quê? Os mensageiros de Deus. Os mensageiros, então João, ele vê um mensageiro de Deus voando. Voando significa o quê, queridos? Quando a gente viaja, acho que aqui muitos gostam de viajar, quando a gente viaja de carro, vamos supor, para a praia, a gente leva em média mais ou menos 10 horas, concorda? 10, 11 horas, dependendo do horário de dia, às vezes é 12, 13 horas. Quem aqui já teve a oportunidade de viajar de avião? É muito rápido, né, irmãos? Daqui para o Rio de Janeiro são 45 minutos. É mais perto do que você ir para o centro de Belo Horizonte trabalhar. Quando João fala que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, ele diz, quer dizer o quê? Esse anjo estava com pressa. E esse anjo carregava um evangelho eterno. E esse evangelho eterno tinha que ser pregado ao quê? A todas as pessoas, porque era chegada a hora do seu juízo. Se a gente observar, o evangelho eterno nada mais é do que a própria pessoa de Cristo Jesus. Se nós pegarmos a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o grande enfoque é a vida de Cristo para nos salvar. Verdade. Quando Adão e Eva pecam, Deus então se aproxima e fala ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Davi falou sobre Cristo, Elias falou sobre Cristo, Salomão falou sobre Cristo, Daniel e todos os outros grandes escritores. O evangelho eterno nada mais é Cristo Jesus, porque Cristo é o centro da Bíblia. Então João fala que o mensageiro estava com pressa pregando sobre Cristo Jesus. E ele então falava que era chegada a hora do seu juízo. Quando nós lemos é chegada a hora do seu juízo, aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso traz algo muito importante para cada um de nós. Se nós observarmos no antigo Israel, uma vez por ano existia o dia da expiação. Os pecados do povo eram apresentados diante do sumo sacerdote e ali havia uma purificação. Porque o que? Paulo fala que todos pecam e carecem da glória de Deus. Quando nós falamos de juízo, nós falamos sobre um juízo que ainda está por vir. Ou seja, nós vamos perceber isso, já está acontecendo. Mas não é o juízo que aconteceu no tempo do antigo Israel. Tá bem, irmãos? Aquele juízo cessou, como Daniel fala no capítulo 12, cessou o sacrifício diário, e o sacrifício então passou a ser por Cristo. Só para nós entendermos, então, esse juízo do povo de Israel era feito uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. Quando João fala sobre o juízo, aí nós podemos observar um calendário. Quando Daniel recebe a profecia das 70 semanas, ele começa a entender que no ano 457 a.C., findaria o ano 34 com a morte de Cristo. Aí cessou o sacrifício diário com a morte de Cristo, então passou a existir um novo juízo. E a gente vai aprender um pouquinho sobre esse juízo. Nós podemos até trazer uma mensagem específica sobre o juízo, que era bastante grande, para nós só podermos compreender o que significa a questão do juízo aqui em João capítulo 14, tá bem, queridos? O juízo de Deus, ele é dividido em 3 partes.
Primeiro, o juízo pré-advento. Quando começou o juízo pré-advento, irmãos? Em 1844, os estudiosos da Bíblia entendiam que Jesus voltaria em 1843. Eles refizeram a análise e entenderam que Jesus voltaria em outubro de 1844. Se vocês estudarem o grande conflito, houve um grande clamor naquela época. As pessoas venderam suas propriedades, as pessoas começaram a pregar sobre a volta de Cristo. Chegou o ano de 1844, no dia específico, e o que aconteceu? Cristo não voltou. A gente pode imaginar que decepção que foram para aquelas pessoas, né? Durante vários anos pregando que Cristo iria voltar, pessoas se convertendo, pessoas vendendo as suas propriedades, pessoas ganhando dinheiro, falando que Jesus Cristo iria voltar, vendendo um lugarzinho no céu. E quando chega o dia específico, parece que é dia 12 ou dia 13, não me lembro, Cristo não voltou. Muitas pessoas estavam no monte, olhando para o céu, esperando que Cristo voltasse. E aí vem a profecia de João, de Apocalipse capítulo 11, né? O livrinho amargo era doce na minha boca, mas o estômago era amargo. Eles então voltam e começam a estudar novamente. E começam a perceber que houve uma falha nos estudos. A data eles acertaram, mas erraram o evento. E eles entenderam que no ano de 1854 estava começando o juízo de Deus. E quem é que está sendo julgado nesse juízo, irmãos? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios, deixa aí Apocalipse marcado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim, meus amados: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Para nós ganharmos tempo, tem outros textos também, mas o juízo divino começa pela casa de Deus. Interessante, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 10 fala o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da graça. O juízo de Deus começa primeiramente pela casa de Deus. Sabe por quê? Deus está avaliando se eu, Fabiano, mereço ou não a salvação. Até porque, querido, o acusador, ele passa dia após dia nos acusando. Olha, você fez isso, você não tem direito à salvação. Olha, Deus, você está perdoando uma pessoa que não tem direito à salvação. E Deus então está passando o que, irmãos? Os livros para nos avaliar se nós temos direito à salvação. Você está lendo Apocalipse 1 e 2. Sim. A gente sempre aprendeu que nós temos dois anjos, né? Um anjo que nos protege, ele passa dia, desde o dia que nós nascemos, ele está aí nos protegendo, embora há lugares que esse anjo não entra para nós. Então, a gente teve até conversando um dia com o pessoal, a gente teve um episódio de uns jovens adventistas, que no carnaval agora estavam nos trios elétricos, o carnaval. E a presença do anjo de Deus não estava com eles, irmãos. Então nós temos esse anjo que nos protege e a gente tem um anjo relator, que está fazendo o quê? Relatando tudo o que se passa em nossas vidas, para que o juízo seja apresentado diante de Deus. Ou seja, o juízo não está começando pela casa de Deus. E a irmã White, a Bíblia também fala que no céu nós temos grande surpresa. Muitas das vezes a gente está vendo um irmão que é muito fiel à igreja, devolve dízimo, dá estudos bíblicos quando nós estivermos no céu. Mas por que o fulano não está aqui no céu hoje? O que aconteceu? Cristo então irá abrir os livros, irmãos, vai lá e falar assim: olha, a vida deste homem é dessa maneira. E muitas das vezes aquele irmão que está lá no fundo da igreja, a gente olha para ele e fala: esse irmão não tem uma solução, não tem responsabilidade com a igreja, não prega, não canta, não faz nada, só fica sentado dentro da igreja. E muitas das vezes, irmãos, esse irmão poderá estar no céu e nós estarmos perdidos, porque o juízo começa pela casa de Deus. E Paulo fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A salvação, irmãos, ela é uma constante dia após dia. E é uma teologia que prega aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso está errado, irmãos. A salvação é dia após dia. O diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, esperando que a gente seja devorado por ele. Ou seja, o juízo então primeiramente começa na casa de Deus. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual, para que a gente não faça parte
do povo que será excluído do reino da vida. Segundo, irmãos, há o juízo comprobatório. O que é o juízo comprobatório? Apocalipse capítulo 19 ou 20, se eu não me engano, vem falando ali sobre a teologia dos 1000 anos. Quando Satanás estará preso, então haverá a sua prisão durante 1000 anos. E o que o povo de Deus estará fazendo durante esses 1000 anos? Julgando os ímpios e os anjos caídos. Mas isso é uma outra parte, vamos deixar para o outro momento seguinte. Mas o terceiro parte do juízo vem o juízo executivo, que é a sentença dada pelo juiz de Deus. Compreenderam? A primeira fase é o quê? Primeiramente na casa de Deus. Segundo, comprobatório, a sentença dos anjos caídos e dos ímpios. Por que o irmão não está aqui? Por que aquele ímpio não foi salvo? Por que Satanás não teve direito à salvação, ou se ele teve a salvação? Nós estaremos julgando os ímpios e os anjos caídos. Que maravilha, já imaginou isso? Fazer parte de um tribunal onde Deus se mostrará justo, e chegando ao nosso sermão, o juízo investigativo. E o juízo investigativo diz o seguinte, queridos: Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, não precisa de nós abrirmos, mas nós conhecemos de bem de cor, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, que é o dia do Senhor, descansarás. Não fará nenhuma obra, e aí vai seguir. Se nós observarmos, a primeira mensagem de Apocalipse falou o seguinte: adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Por que a mensagem do anjo traz referência a Deus como Criador? Se nós observarmos, o que está incluso na criação, irmãos? Deus criou o homem, criou os animais, o firmamento, fez separação da água do céu, criou as aves do céu, os animais, e ao 7º dia o que Deus estabeleceu, queridos? A mensagem do sábado. Quando João fala que adorai aquele que foi o Criador, João está se referindo unicamente à mensagem do dia de sábado. Sabe por quê, irmãos? Hoje é proibido matar, queridos? É proibido matar? É proibido matar. O povo está matando, mas pela lei é proibido matar, concordam? É proibido fazer falso testemunho? Isso. É proibido desonrar pai e mãe? É proibido. Mas as pessoas fazem e colhem as consequências. Mas o que é permitido no único mandamento de Deus, queridos? 2 coisas. Deus como Criador, está incluso aí, vou tomar o nome de Deus em vão, e a mensagem do sábado. Não, hoje não precisa mais adorar o dia de Deus, porque foi abolido. E o mais interessante, irmãos, não há nenhuma parte na Bíblia que fala sobre a abolição. E se nós observarmos qual que é o código moral que Deus usa para fazer o seu juízo. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 12. Vamos ler o que Deus usa para julgar. A gente entende que um juiz, ele tem as suas prerrogativas para fazer um julgamento. Deus não é diferente. O que Deus usa para poder julgar tanto nós quanto aos ímpios? Todos acharam amém? Diz assim: pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás também ordenou: não matarás. Ora, se não adulterarás, porém mata, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei. A liberdade. Nós seremos julgados pela lei. A liberdade. A liberdade. O código moral que Deus usa para fazer julgamento é a sua própria lei. A lei me salva, irmãos? Não, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas é pela lei que Deus fará julgamento a todas as nações, a todo o povo humano. Perceberam? Por isso, querido, que há um movimento contra a lei de Deus e principalmente contra o sábado. Quase todos os outros mandamentos, pode deixar aí, meu irmão, não tem problema não. Quase todos os outros mandamentos são aceitos por todas as pessoas, mas o sábado sempre há uma discórdia. E há pessoas que pregam contra o sábado, há denominações
que pregam contra o sábado. Há movimentos que pregam contra o sábado porque o sábado foi abolido. Mas as pessoas não conseguem justificar que o sábado deixou de ser um dia de Deus. Porque Cristo fala lá em Apocalipse que aquele que tirar um ar ou um tio da sua lei, da sua palavra, sofrerá os flagelos de Deus. E qual que é a norma do juízo? A lei de Deus. Dentro da lei de Deus está o sábado. Mas nós vamos passar. A segunda mensagem diz o seguinte, queridos. Seguiu-se, versículo 8, acompanhe comigo aqui, deixou aberto Apocalipse 14. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A Babilônia existe hoje, irmãos? Não, a Babilônia não existe. Se nós observarmos, a Babilônia existiu no ano de 605 a 539 a.C. E foi o maior império que existiu ali naquela época, o mais rico. Todos queriam saber e morar em Babilônia. Tanto é que pouco antes do ano 2000 existiam 7 maravilhas do mundo. E os jardins suspensos da Babilônia faziam parte desses monumentos, né? Porque era uma cidade linda, maravilhosa, rica. Se você queria ser bem sucedido, você ia para a Babilônia. Se você quisesse os prazeres do mundo, você ia para a Babilônia. Se você quisesse status, você ia para a Babilônia. Mas se você quisesse apostasia, o centro era a Babilônia. Babilônia existiam mais de 600 deuses que eram cultuados ali. É um centro de espiritismo e de adoração pagã. Quando Apocalipse se refere a Babilônia, ele está se referindo à Babilônia que existe hoje, no sentido figurado. E se nós observarmos, irmãos, hoje está de frente à prostituição da palavra de Deus. Nós entendemos Apocalipse nos estudos, quando João fala prostituição, está falando o quê? A mistura da palavra de Deus. E hoje o que nós estamos vendo por aí é uma religião, uma confusão religiosa. Primeiramente, um fala que o dia de guarda é o domingo, o outro fala que o dia de guarda é o sábado, tem uns que guardam a sexta-feira. Alguns falam que existe a teologia da prosperidade. Olha, dê a Deus o seu carro e você será bem sucedido. Outros falam que Deus não precisa do seu dinheiro, mas só do seu coração. Outros dizem que não precisa de religião, só precisa adorar a Deus. E com isso há muitas pessoas deixando de ir à igreja, cultuar, há muitas pessoas deixando de ter aquele convívio próximo com os irmãos, porque a religião se tornou uma confusão. A igreja hoje, que são pretas, se vocês passarem na porta delas, são totalmente pretas, porque psicologicamente isso mexe com o emocional. Eu nunca fui numa balada, mas os meus amigos que vão numa balada, eles comentam que as baladas são sempre fechadas, escuras e muitas luzes, porque aquilo vai mexendo com o seu psicológico, com o seu emocional, e você se entrega àquele momento. E há igrejas fazendo isso, confusão religiosa. Olha, eu acho que essa passagem na Bíblia não é bem assim. Quantos aqui já ouviram falar isso, irmãos? Né, irmão? Olha, não, beleza, mas eu acho que não é bem assim, não. O eu acho tem se feito parte da vida do cristão. Você ainda fala assim, não, essa é a sua interpretação, eu vejo assim. Isso, essa é a sua interpretação, eu vejo de outra forma, porque confusão religiosa. E é isso que acontecia no tempo de Babilônia, no tempo de Israel, uma confusão religiosa, porque as pessoas têm misturado a palavra de Deus. Também, acho. Só que Deus fala o seguinte, queridos, caiu Você está pensando assim, você está falando assim. essa mensagem, essa teologia que tem sido pregada por aí fora, ela vai cair por terra. O que mais me chama a atenção, no meio do nosso povo, muitas das vezes essa teologia tem entrado. Não estou entrando aqui na questão do mérito, tá, irmãos? Mas há pessoas que encontram legalidade para poder trabalhar no sábado, dentro da própria Bíblia. Há pessoas que encontram legalidade contra o Espírito Santo dentro da igreja adventista. Há pessoas que encontram legalidade contra o próprio dízimo. Porque se entregam a uma confusão religiosa. E eu pergunto para vocês, se no sábado pela manhã eu estou aqui adorando a Deus, e eu, Fabiano, de tarde, não, eu acho que não tem nada a ver, Deus quer a minha alegria,
eu vou para o bloquinho de carnaval, irmãos, eu estarei confuso religiosamente ou não? O meu irmão me lembra uma vez que ele falou assim comigo. Foi um dia de sábado, a gente tinha programado algumas coisas na igreja, e ele pegou a filha dele e foi para o clube. E lá ele passou o dia inteiro no clube, né? E aí eu falei para ele, poxa, a gente te esperou. Não, mas eu estava envolvido com as coisas de Deus no meio da natureza. Isso é muito perigoso, irmãos, porque a gente tem confundido a palavra de Deus por causa de confusão religiosa. Isso chama-se Babilônia, porque a mensagem de Deus é clara e ela é transparente. E o terceiro anjo, ele fala o seguinte, Apocalipse capítulo 9, versículo 9, Apocalipse 14, versículo 9 ao 11. Agora você entrar bem a mensagem, você tem a atenção dos irmãos queridos. Diz assim: seguiu-se um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, esse também beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Quando eu escrevi a carta mais novo, a gente colocava na carta, não sei que quando tiveram a oportunidade, isso era uma coisa muito gostosa, você ia na papelaria e você comprava um selo. E esse selo tinha ali, o mais baratinho, que era um selo feiozinho, tinha aqueles bonitões, né, irmão? Aqueles grandes, maiores, e você pagava com preço. E aí você escrevia o seu nome e você batia o carimbo ali, você carimbava. O selo de Deus é uma marca, assim como o selo da besta é uma marca. O mais curioso, as pessoas pensam que a marca da besta é algo visível. Ó, Fabiano está ali com o selo na testa, ele é da besta, então não vou ficar perto dele. E muitas das vezes, irmãos, isso se atribui a confusão religiosa, confusão com a palavra de Deus. O que é a marca da besta? O que é a marca de Deus? A gente entende que a besta é um poder religioso que se opõe contra a vontade de Deus, né? Apocalipse 12, 13 fala isso. E a besta que é média da terra, e a besta que é média do mar, se referindo a um poder religioso oponente a Deus. Mas quem recebe a marca desse poder religioso, o que é? Se vocês abrirem sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, fala assim, olha, Deus falando com Josué: essas palavras que hoje te ordeno, as inculcarás na sua mente, as inculcarás no seu coração, falarás dela ao deitar ou levantar no seu caminhar. A marca de Deus, irmãos, e a marca da besta, nada mais é aquilo que está incluso no meu e no seu coração e na mente. Nós não estaremos vendo por aí pessoas com algo na testa ou no pulso, falando que é da besta ou que é de Deus. E eu me lembro que quando surgiu os chips de celular, muitos cristãos ficaram aterrorizados. Nossa, vai ser um chip bem implantado em nossa mente. Queridos, a palavra de Deus requer muito mais que isso, sobre essa confusão religiosa. Da mesma forma que Deus coloca um selo, Satanás também coloca um selo. O selo de Deus representa que aquelas pessoas seguem a Deus. E qual que é o selo de Deus, querido? Olha que interessante. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Vamos abrir? Ezequiel capítulo 20, versículo 20. O 20 diz assim, irmãos: santificai os meus sábados, pois eles servirão o quê? Entre mim e vós, para que saibais que eu, Senhor, sou o vosso Deus. Irmãos, o grande sêmen, o grande conflito se dá por causa de adoração. E a adoração a Deus envolve o quê? O sábado. Ele fala, quando Deus fala assim, os meus sábados, porque existia uma festa no Israel antigo que tinha o nome de sábado também. Então por isso que Deus usa a expressão meus sábados. Quando Deus fala, os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, é porque para que nós sejamos um povo distinto, e o sábado é a mensagem dos filhos de Deus.
Perceberam como a questão do sábado é muito importante, queridos? E se nós pegarmos o livro Grande Conflito, né, e estudarmos bem ele ali, nós percebemos que é uma guerra entre os que guardam o sábado, o que a igreja romana titulou como dia de Deus, o primeiro dia da semana. Hoje nós temos liberdade para guardar o dia de sábado, né? Mas no ano de 1640, não me lembro bem, houve uma perseguição da França aos cristãos e durante 3 anos morreram mais de 3,5 milhões de pessoas, porque a França estava perseguindo essas pessoas. E se você observar lá na Catedral de Notre Dame, na França, numa praça, quando a França começa a perseguir os cristãos e começa a matar, a França colocou 2 coisas específicas, 3 coisas. Primeiro, que a semana teria 8 dias. Segundo, que era proibido se falar de Deus. E terceiro, era proibido se falar de sábado. Só que quando você tira Deus, quando você tira a religião do meio do povo, o que acontece, irmãos? Desordem. Se nós observarmos quando os israelitas pararam de seguir a Deus, o que aconteceu no meio do povo de Israel? Desordem. O mundo está assim hoje por causa de desordem, porque Deus não é o centro da atenção. Só que a coisa ficou tão descontrolada, irmãos, naquele período, que a França então retira todas aquelas imposições que ela coloca e dá liberdade religiosa de novo. A perseguição ao povo de Deus por causa do sábado, ela já existiu e ela voltará a existir de novo. Sabe por quê, irmãos? Honrar pai e mãe, hoje todo mundo honra. Não dizer falso testemunho, todo mundo honra também. Não adulterar, não matar, não roubar. Mas o dia de sábado, nem todas as pessoas falam sobre isso. E o pior, falam que ele foi abolido. O sábado é o selo de Deus. Qual o povo que será distinto do resto do mundo, irmãos? Os guardadores do sábado. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos falam assim, nossa, o Papa ele está numa situação muito difícil, né? E a gente, como cristão, a gente também não quer a morte de ninguém, né, irmãos? Ele está passando por um momento difícil. E as pessoas falam assim, nossa, agora vai vir um Papa que vai colocar o decreto dominical e tudo e mais, é que as pessoas ficam terrorizadas, entendendo que as coisas vão acontecer agora. Queridos, a nossa preocupação não deve ser essa. A nossa preocupação deve ser o quê? Reavivamento espiritual. Quando Josias achou o livro da lei, e ele começa a ler o livro da lei ali, que está nos 10 mandamentos, no sábado, qual é a primeira coisa que ele faz, irmãos? Ele rasga as suas vestes, se cobre de cinza e ordena que todo o povo seja reavivado. A nossa preocupação é reavivamento espiritual. Compreender as verdades bíblicas para que quando o momento final chegar, nós possamos estar preparados. Muitos fugirão para os montes, outros estarão aqui na cidade pregando a última mensagem, que é o quê? O juízo de Deus está próximo. Outros se entregarão, infelizmente. Mas o selo de Deus é o sábado. E qual é o selo do inimigo? Alguém sabe me dizer? Qual é a marca registrada do inimigo? Vou falar para vocês, irmãos. O inimigo também tem um dia de guarda. Deus tem o sábado como guarda. Satanás tem o domingo como guarda. E ele tem o selo. E dentro do selo de Satanás tem acontecido o que, irmãos? Ecumenismo. Todo mundo sabe o que é ecumenismo? Ecumenismo nada mais é do que Deus é amor, todas as religiões estão salvas. Vou dar um exemplo, né? Eu até acabei de falar aqui, as igrejas começando a pintar-se de preto para poder mostrar que Deus aceita todas as pessoas. Tem sido construído um templo no Oriente Médio, que é um templo que receberá todas as denominações do mundo, porque entendendo que Deus ele aceita todos os tipos de adoração. Não precisa mais de você devolver o dízimo, não precisa de você guardar o sábado. Deus é amor, vamos nos reunir, vamos adorar, vamos para casa, está tudo feito. E não é isso que Cristo ensinou. Ele falou o que em Mateus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para que venha o fim. Há uma mensagem a ser pregada. Mas o diabo tem feito o quê? Não preocupa com a vinda de Cristo, não preocupa com o sábado, não.
daí uma oferta, vem aqui, senta, escuta um bom sermão, volta para casa, está tudo bem. Deus é amor, Ele vai aceitar tudo que você fizer, mas Deus também é justiça. A união de todas as religiões num só propósito, irmãos. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Até mais rápido que nós percebemos. O segundo, santificação do domingo. A santificação do domingo foi feita ali com Justiniano e Constantino no ano 400 ou 300 depois da ascensão de Cristo. E aí então ele intitula o domingo como o único dia de guarda e deixando de lado o sábado. Ele então passa o poder para a igreja romana e a igreja romana intitula esse dia. E é uma perseguição ferrenha para aqueles que não guardam a ordem da igreja romana. E dentro do seio do diabo, irmãos, o mais impressionante e é o mais sutil é a imortalidade da alma. Quando Adão e Eva pecou, o que o diabo falou com ele? Não morrereis. Quando Saul precisava falar com Deus e Deus não estava conversando com Saul, o que Saul fez, irmãos? Consultou uma médium. Quando Babilônia se titulou como o reino principal na terra, o que existia ali, irmãos? Espiritismo no Egito, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia e continuou em Roma. E hoje o que mais se prega é imortalidade da alma. Queridos, eu vou revelar um dado aqui incrível para vocês. Hoje a maioria das pessoas que são espíritas, acreditam na imortalidade da alma, são jovens. Irmãos, o que eu conheço de jovens entre 17 e 25 anos que são do candomblé e do espiritismo não está no espírito. E sabe o que eles alegam para mim? Eu estava conversando com a pessoa e eu falei assim: não, no espiritismo eu encontrei a paz. Não tem briga igual tem nas igrejas, eu encontrei a paz e eu posso conversar com as pessoas que eu amo que já morreram. E Satanás tem colocado isso até no meio das igrejas protestantes. Arrebatamento secreto é um meio de espiritismo, porque Cristo falou o quê? E ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, sendo o quê? Arrebatados juntamente com Ele nas nuvens celestiais e todo. Por que então há arrebatamento secreto? Por causa da teologia do espiritismo. E isso tem entrado o quê? Sutilmente. Outro dia nós passamos, quando eu estava frequentando a igreja de Santa Ana, a gente passando lição na classe, estava falando sobre imortalidade da alma, e aí foi perguntado na classe assim: irmãos, quando nós morremos, conforme Eclesiastes, Daniel e Paulo também falam, o que acontece? Alguns irmãos assim, a gente vai para o céu. É uma coisa feia, irmãos, falar isso? Mas o que a Bíblia ensina? Quando nós morremos, não há projeto, não há nada. E isso tem que entrar, porque o diabo tem colocado desde sempre a imortalidade na alma. Ele falou isso até com Cristo, né? Se me adorares, tudo que é isso aqui é seu. Você não precisa morrer, vai ser seu. Ou mesmo se você morrer, eu te dou tudo isso aqui. E nós cristãos temos o que? Crido e muitas das vezes duvidado do que Deus fala. Ah, eu vi uma assombração. Ah, eu vi um fulano, eu vi um ciclano. Irmãos, o diabo tem poder de personificar as pessoas. Quando ele estava conversando com Cristo nas duas primeiras tentações, como ele se apresentou a Cristo? Como um anjo, verdade? No final ele se revela a Deus como o próprio diabo. Satanás tem o poder de personificar pessoas e nisso enganar muitos a crer que a imortalidade da alma é algo real para as pessoas. Mas nós, como cristãos, entendemos que a mortalidade da alma, ela existe, a alma morre, o fôlego de vida volta para Deus. E o diabo tem feito sucesso nisso, com o ecumenismo, a guarda do domingo e a imortalidade da alma. E haverá um povo, querido, que estará aguardando a volta de Cristo, um povo que estará correndo da volta de Cristo. E Deus faz um convite para nós: se pois o Filho
vos libertar verdadeiramente, sereis livres de quê, irmãos? Romanos capítulo 12 fala que nós somos prisioneiros do pecado. E João fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar da causa do pecado, irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém quer viver no mundo, eu particularmente não quero mais viver no mundo onde que há terremoto, muitas pessoas morrem e são sinais da volta de Cristo. Viver num lugar em que a doença acomete, quem que não teve um ente querido acometido por doença que já morreu? A morte. Essa semana aí nós estamos acompanhando um caso, né, daquela jovem lá de São Paulo de 17 anos que foi brutalmente assassinada. E dia após dia, queridos, o diabo tem tido êxito em trazer desgraça para a humanidade. Mas Cristo faz uma promessa: verdadeiramente nos libertareis. Ser fiel até a morte, dar-te coroa da vida. Sabe o que o diabo tem feito, irmãos? Tem nos acostumado a gostar da terra. Vou dar um exemplo. Quem aqui não gosta de WhatsApp, levanta a mão. Quem aqui não gosta de internet? Quem não gosta de carro novo? Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de ir para a praia, irmãos? Quem não gosta de comer um doce gostoso? Oi? Você vai para a praia e não gosta? Todos nós gostamos. É errado? Não. Não é errado gostar, não. O errado é quando nós colocamos isso acima das coisas do céu. E outro dia uma pessoa olhou para mim e falou assim: poxa, mas viver para a eternidade, o que eu vou fazer pela eternidade inteira? Compreende? O diabo coloca tanta limitação na mente do ser humano. O que eu vou fazer para viver a eternidade inteira? Eu estava conversando com a Alice essa semana e falei para ela assim: mas o que a gente vai fazer pela eternidade, irmãos? Calcula-se que para nós chegarmos ao Sol é necessário 13 anos luz, 13 mil anos luz. Como que é medida a questão da distância no espaço? A velocidade da luz é o meio mais rápido que se conhece que seja rápido, tá? Então, quando o Sol ele solta o seu raio de luz até ele chegar à Terra, ele leva a velocidade de 13 mil anos. Foi calculado 13 mil anos luz. É assim que se calcula, tá? Então, ou seja, a gente praticamente nunca vai chegar ao céu, ao Sol. A galáxia mais próxima está mais de 200 mil anos luz. Estima-se que haja 56 bilhões de galáxias no universo. Estima-se, porque Deus é muito grande. Irmão, se a gente leva 13 mil anos para chegar ao Sol, quanto tempo você vai precisar para conhecer toda a galáxia, todo o universo? Já imaginaram? Você chegar no mundo, irmão, em que Moisés está lá salvo, e aquele mundo, nenhum dos seres vivos que estão lá passaram pelo pecado, e você começar a conhecer tudo que Deus criou, chegar para Cristo e falar: Senhor, como que foi viver no meio daquela multidão, cuspindo, te matando, te rejeitando? Poder chegar no céu e conversar com Moisés, como que foi atravessar o Mar Vermelho, conversar com Enoque, como foi viver numa terra sem pecado, ser levado para o céu. Nós vamos precisar da eternidade para isso, irmãos. Muitas pessoas não sentem prazer na eternidade. Cristo tem que voltar para que todas essas coisas ruins tenham fim. Cristo precisa voltar para que a gente tenha uma vida plena. A gente envelhece, adoece, sofre de dor, sofre de desespero por causa de dinheiro, situação financeira e com muitas outras coisas. Cristo tem um fim a todas essas coisas, irmãos. Nós devemos amar as coisas que Deus tem preparado para a gente. João fala que ele teve uma visão, né? Que o que ele viu, mente nenhuma não consegue imaginar. E aí, só fazendo uma história para nós finalizarmos, fazendo um exercício. Qual é o lugar mais bonito que você conhece? Eu conheci um lugar no Nordeste. Perfeito, irmãos. Agora imagine o que Cristo criou sem pecado. Perfeito. Nós seremos restaurados a imagem do primeiro Adão, né, irmão? O senhor tem quanto de altura? Eu?
Eu? É. 2 metros e... Oi? 2 metros e 60. Não, Tira um escuta metro. isso. Tira um metro Escuta aí. isso. 1,60 m? 2 metros e 62. Pois é, eu sou terá mais ou menos 4 metros de altura. Com aqueles olhos bonitos, a irmã vai olhar para os senhores, nossa, que homem lindo. A senhora vai ter mais de 3 metros de altura, sem um fio de cabelo branco, com a pele lisa, perfeito, sem pecado e sem morrer. É isso que Deus tem preparado para o seu povo. Amém. Mas é necessário que a gente leve a última mensagem ao mundo que precisa conhecer a Deus. E haverá um povo distinto, irmãos. Aqueles que pregam a palavra de Deus e estarão olhando para o céu quando Cristo voltar, e haverá uma multidão correndo, pedindo para que os montes caiam sobre ele. Qual é a sua decisão hoje? Aquilo ali é real, tá, irmãos? Aquele rapaz ali, ele é Mary Mason, ele é um discípulo satânico, todos os seus shows ele rava e queima a Bíblia. As pessoas se opõem à palavra de Deus, porque não querem que eu e você conheçam sobre a verdade. Mas Deus tem um presente para cada um de nós, que Ele abençoe as nossas vidas. Nós possamos sair daqui, irmãos, não conquistar para vir em Apocalipse, mas agradecer porque Cristo está voltando. E eu deixo uma pergunta aqui para cada um de nós: se Cristo voltar amanhã, queridos, qual é a minha condição espiritual hoje? Que o reavivamento faça parte de nossas vidas. Amém? Deus possa abençoar.